Abra a tua Bíblia, se você quiser, ou ligue aí o teu aparelho também, se quiser acompanhar, né? Seu tablet. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 12, versículo 32, que diz assim: dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Eu quero enfatizar deste texto a expressão conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. Mais uma vez, curvemos nossas frontes em oração ao Senhor. Senhor, momentos como este que estamos agora, nos fazem perceber de uma forma tão clara a nossa pequenez, a nossa limitação diante da grandeza da mensagem da Tua Palavra, da responsabilidade de ser a boca do Senhor para os ouvidos daqueles que aqui estão. Irmãos que têm dedicado as suas vidas há anos no serviço do Senhor. Ajude-nos, que a graça do Senhor alcance os nossos corações nesta noite, de tal maneira que o resultado deste momento seja unicamente a glória e a exaltação do nome do Senhor, em cujo nome oramos. Amém. Ontem à noite, na primeira fala aos irmãos, primeira mensagem, eu procurei mostrar aos irmãos a minha visão de que o nosso foco como igreja precisa muito mais ser em viver o Evangelho de uma forma bíblica e autêntica, de uma forma fiel no tempo em que nós estamos inseridos, do que ficarmos tão preocupados com respeito do futuro. Porque, a bem da verdade, o futuro pertence ao Senhor. Procurei mostrar aos irmãos que somos parceiros do nosso Deus neste trabalho, neste processo de fazer com que a sua igreja continue existindo, de fazer com que a ação do Senhor seja percebida no dia a dia da história da igreja. E quando nós olhamos de uma forma retrospectiva, e a história está aí para nos ensinar neste sentido, nós percebemos exatamente como a história registra casos ou momentos na vida da igreja, momentos punjantes mesmo, quando esta consciência de momento, de presença, de ação da parte da igreja foi muito perceptível naquele momento em que a igreja estava vivendo. A mão do Senhor agiu de uma forma extraordinária naqueles contextos históricos e poderíamos dizer também até geográficos. Mas também a história nos mostra quantas vezes Deus teve que agir de uma forma extraordinária, excepcional, para trazer novamente a igreja nos seus rumos. E o pastor hoje cedo disse que nós aprendemos também com os nossos erros. Nós também aprendemos quando nós olhamos para a história da igreja e percebemos aqueles momentos em que não houve esta consciência tão clara, tão clara. E hoje à noite eu quero trabalhar com os irmãos, tendo este texto de primeiro livro das Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Eu quero falar sobre a igreja, que ela é relevante no seu tempo.
E quando nós usamos a expressão no seu tempo, isso me faz pensar que a igreja, ela é ao mesmo tempo histórica e ela é ao mesmo tempo contemporânea. E na verdade, sendo honesto, quem disse isso foi John Stott. No seu livro Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. Não sei quantos aqui já leram este livro. Aqueles que não leram, recomendo a leitura daquele texto. Ouça o Espírito, ouça o mundo. Esse livro, John Stott nos fala exatamente que o cristianismo é bíblico, ele é ortodoxo, ele é histórico e original, mas ele é sensivelmente relacionado com o mundo moderno. Ou seja, o cristianismo ele é bíblico, não pode fugir deste material que é para nós a orientação do Senhor. Ele é ortodoxo também porque ele tem as suas doutrinas que elas vêm caminhando e acompanhando e orientando, protegendo e ao mesmo tempo estabelecendo limites nos quais a igreja deve viver. O cristianismo é histórico porque quer seja na igreja de uma maneira geral, ou quer que seja nos grupos que pertencem a esta igreja, você pode olhar para a história e você perceber os marcos bem claros estabelecidos, não é verdade? Os irmãos que pertencem a este grupo dos batistas regulares, e ali atrás há um livro que conta a história dos batistas regulares no Brasil, se não me falha a memória, e os irmãos possuem esses marcos históricos que fazem com que o grupo esteja inserido nos anais da história. E nós não podemos também perder a percepção de que nós caminhamos com o mundo. Nós estamos inseridos em um contexto moderno, ou até mesmo como nós estamos vivendo no tempo ou nos tempos da pós-modernidade. A igreja, ela é histórica porque ela tem estas bases nos anais da história. A nossa história, ela está narrada, ela está registrada. Ela pode ser comprovada com evidências que são incontestáveis. O cristianismo não caiu de paraquedas nesse mundo. Nós não estamos defendendo aqui teorias ou hipóteses ou lendas. A arqueologia está aí, serve para nos ajudar e mostrar que o cristianismo está impregnado na história da humanidade e ao mesmo tempo a própria história da humanidade impregna o próprio cristianismo. E é por isso que eu sempre digo que é tão importante se preservar a história de uma igreja ou de um grupo. Mas infelizmente na nossa própria cultura ocidental, ou até mesmo na cultura brasileira, nós temos perdido muito este hábito. Eu sempre recomendo aos nossos alunos no Maranata, quando você sair para trabalhar em uma igreja, antes de você escutar a história daquela igreja narrada por, normalmente são os irmãos mais veteranos, né? Mais quilômetros rodados. Mas eu falo, sempre vai ao livro Ata da igreja. Sempre vai ler a história registrada ali naquele livro. Você poderá evitar muitos equívocos no teu próprio ministério, quando antes de olhar para frente ou no momento você olha para trás. E você percebe a história daquele grupo, como ele chegou até ali. É muito importante que nós lembremos que o próprio comportamento e procedimento bíblico vem através das histórias. Deus é um contador de história. A doutrina de Deus foi trazida quantas vezes ao coração através de histórias, de narrativas. E o propósito de Deus era fazer com que cada pessoa no seu tempo e na sua história compreendesse a relevância de todo este agir de Deus e como este agir de Deus tinha que ser encaminhado doravante na própria vida.
Um grande escritor e poeta brasileiro do passado, ele já nos disse que um povo sem passado é povo sem futuro. Foi Rui Barbosa quem nos disse isto. Um povo sem o conhecimento da sua história, origem e cultura é como uma árvore sem raízes. Marcos disse isto. E muitas vezes nós parece que estamos aí tentando edificar as nossas árvores eclesiásticas sem olhar para as raízes que fincadas prendem essas nossas igrejas na sua história. Quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Deus responsabilizou os seus servos a trazer o seu conhecimento para a geração presente. Salmo 145, no versículo 4, nos diz isto, né? Uma geração contará a outra geração as tuas maravilhas. Mas talvez um salmo que fale com mais clareza é o Salmo 78. Se você quiser acompanhar esse texto, você verá como o salmista diz: escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos, o que aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não o encobriremos aos nossos filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem, ordenou que os transmitissem a seus filhos. Para quê? Olha a expressão no início do versículo 6. A fim de que uma nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes. Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Eu quero salientar a expressão que aparece no versículo 6. Filhos que ainda hão de nascer. Eu sou um tanto nostálgico, saudosista, né? E eu lembro a minha paixão quando a Alexandra ficou grávida, nossa filhinha Rebeca. Quando saímos da escola dominical, no término da escola dominical, naquela correria para casa ali em Inhumas, Goiás, para nós vermos o teste que havia feito. E eu entrei em casa, nem esperei a Alexandra entrar, fui ao quarto, quando eu olhei aquela proveta e ali estava o resultado positivo, eu peguei ela no colo. Ainda faço isso, viu, irmãos? E louvei a Deus por aquela bênção que Ele estava nos dando. E na medida que a Rebeca ia crescendo na barriga da Alexandra, a Alexandra deitada, eu punha as minhas mãos sobre a barriga da Alexandra. E eu orava com a Rebeca. Eu falava da palavra de Deus para a Rebeca, porque eu tinha lido esse versículo da palavra de Deus. E quando as minhas mãos encostavam, minha mão sempre foi bem quente, quando as minhas mãos encostavam na barriga da Alexandra, a Rebeca mexia, e a Alexandra ficava com dor, mas era aquele momento de tanta alegria, de podermos nos responsabilizar pelas nossas filhas. Hoje Deus nos dá alegria. A Rebeca é a esposa do pastor Marcelo Levi, pastor da Igreja Batista Regular.
Está trabalhando ali no Instituto Bíblico Maranata, vindo lá de Manoel Urbano, no Acre. Nossa filha formada, Deus tem dado a ela um talento maravilhoso na arte da composição e da redação de textos e na área da arte, preparo de teatros e outras coisas mais. Nossa filha caçula, Rutinha, que está nos acompanhando pela internet. Nossa filha Rutinha terminou o seu estágio, terminando o seu bacharel em teologia também esse ano. E a partir desse ano, ela estará em Maringá, dando continuidade a outros estudos que Deus tem aberto as portas para ela também. E nós temos a tranquilidade de consciência em dizer que nós conseguimos cumprir o que o Salmo 78 nos diz. Quantos pais que estão aqui também poderiam dizer que também têm esta alegria, esta satisfação de ter trazido este texto antigo, mas tornado este texto tão atual, de maneira que esta geração ame ao Senhor e faça com que este evangelho, que é um evangelho histórico, ele se torne também um evangelho contemporâneo. A igreja ela é histórica porque ela está marcada na história. Mas também a igreja é contemporânea porque ela está inserida na história. Ela continua existindo. E neste sentido ela acompanha a história dos locais aonde ela está. Não importa qualquer que seja a distância, o lugar aonde a tua igreja está e aonde o Senhor o levou. E eu passei ali atrás e peguei já um folderzinho do casal de missionários que parece-me que estão para plantar uma igreja em outro lugar. É isso mesmo, irmão? O que move o coração de um servo de Deus a fazer isto? É justamente fazer com que a história da igreja, o evangelho, vá, penetre em lugares aonde ele ainda não chegou. A igreja, ela é um organismo vivo, ela não é uma organização. E talvez este seja um dos nossos grandes problemas, que desde a institucionalização da igreja, muitas vezes perde-se a percepção da igreja como um organismo que é vivo e que interage com o mundo em que ele está. John Stott também disse que o evangelho é uma mensagem viva para o mundo de hoje. O seu lugar é no mercado e não no museu. Também ele diz isto no livro Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. É a mensagem que deve ser proclamada em todos os lugares. E neste livro que eu estou mencionando, inclusive John Stott declara que o próprio aspecto de arquitetura e de liturgia dos nossos trabalhos deveria facilitar aqueles aos quais a mensagem deve ser transmitida. E aqui eu me preocupo um pouco com o fato que muitas vezes nós temos, talvez imperceptivelmente, querido mostrar muito mais a nossa competência na transmissão do evangelho, a nossa sapiência, do que pegar esta palavra e tornar essa palavra prática no ouvido daqueles que estão ouvindo. Talvez isso também explique a efemeridade de ministério de pessoas em alguns lugares, onde não conseguem ficar muito tempo em um ministério, porque talvez a sua própria linguagem não se tornou uma linguagem própria ao grupo em que eles estão vivendo. E eu lembro o que o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Colossenses, e você fará bem abrir a tua Bíblia ali, em Colossenses, no capítulo 1, o apóstolo Paulo nos diz, versículo 28, falando sobre Cristo, ele diz: o qual anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Ensinamos a todo homem. O nosso ministério não é um ministério seletivo. Aliás, esta é uma crítica que eu tenho quando eu penso em pessoas que colocam o seu foco de ministério em uma determinada classe.
Quando o apóstolo Paulo, ele fala que ele ensina a todo homem. Quando você olha para Atos capítulo 13, que revela aquela igreja que acredito ser um modelo missionário para todos nós, a igreja de Antioquia, você percebe que ali é listado pessoas de várias classes que pertenciam àquela igreja. Portanto, a igreja relevante é justamente a igreja que entende o lugar onde o Senhor quer que ela esteja com a sua mensagem. E aqui eu preciso dizer aos irmãos que nós temos mundos diferentes. Eu não acredito que exista uma igreja uniforme em na sua constituição local. Nós temos, e os irmãos têm os marcos distintivos, né? Olha, eu conheço a história dos irmãos, viu? Vocês têm os seus marcos distintivos que produz esta unidade doutrinária entre as igrejas. Mas é preciso lembrar que cada igreja está inserida em um mundo. E, portanto, ela precisa saber comunicar com este mundo. E talvez um dos problemas nossos seja exatamente quando nós queremos estabelecer uma padronização nas nossas igrejas, quando na verdade nós precisaríamos abrir os nossos corações, abrir a nossa capacidade de entender que cada igreja está inserida em um meio, em um grupo, e ela precisa comunicar este evangelho eterno a este grupo aonde ela está trabalhando e inserida. Eu lembro de um episódio muito peculiar acontecido na igreja onde os meus pais trabalhavam como missionário entre os índios. Um grupo foi visitar e resolveu levar alguns souvenirs para os índios, né? E um deles foi uma gravata. E aí, quando nós chegamos no culto de domingo à noite, nós tínhamos aquela indiarada sem camisa, mas todos de gravata. Não vou nem mencionar como as irmãs vieram. Justamente pelo fato que nós estamos rindo e achamos interessante. Mas eu recentemente preguei em uma igreja, em que na entrada da igreja havia uma tábua bem grande com vários pregos, e as gravatas estavam penduradas ali. E nenhum homem entrava para o culto se não passasse para ali e colocasse a gravata para entrar na igreja. Os irmãos conhecem a história da gravata. O que a gravata era no seu início? Quando eu estava no seminário, o pastor Tomé conhece muito bem essa figuraça que eu vou mencionar. E se ele estiver me ouvindo, você está sendo mencionado aqui, viu, meu amigo? Lá no Maranata também não pregava sem gravata. E ele, de uma origem diferente do nosso país, ele pôs a gravata, subiu ao púlpito e disse: prega a gravata. Você não pode nem imaginar o que aconteceu com ele, pela liderança da escola. Mas eu estou apenas mencionando um caso simples, para os irmãos imaginarem como que essa falta de visão, do reconhecimento das peculiaridades das comunidades aonde as nossas igrejas estão inseridas, demandam que as igrejas tenham as suas características. E às vezes nós nos separamos, nos isolamos ou isolamos uns dos outros, igrejas dos outros, porque nós estabelecemos um padrão no qual estas igrejas precisam ser reconhecidas. E ao invés de nós somarmos força para criarmos realmente uma igreja que tenha uma unidade naquilo que é imprescindível e fundamental, mas que ela tenha justamente essa atitude solidária com as demais que talvez não se encaixem dentro daquele perfil da minha, da tua ou da nossa própria igreja. Ontem o pastor Tomé citou, e eu acho que foi ele mesmo que mandou um vídeo para mim, esses dias, tentei baixar, não consegui, viu, pastor? Mostrando, e aquela era a filmagem de um lugar onde outrora havia sido uma igreja. Quantas igrejas estão fechando? E eu acredito que a razão disto é porque elas não têm conseguido comunicar
este evangelho que é histórico, mas que ao mesmo tempo ele está sendo construído dentro de uma sociedade contemporânea. Agora, o problema é que, muitas vezes, por querer contemporaneidade, as igrejas estão perdendo a sua história, perdendo a sua essência e muitas vezes se tornando mundanas. Por perderem a sua história e querer relevância, e colocar relevância como se fosse fundamentais, elas têm se tornado igrejas mundanas. E o Evangelho está aí diante dos nossos olhos para mostrar a que ponto as igrejas estão chegando, por quererem ser contemporâneas, mas por ignorar a sua própria história. Eu ouvi alguns anos atrás, em uma das conferências que participei aqui mesmo, neste hotel, de um pastor dizendo que ele era pastor de uma igreja de 1270 anos. Você imaginou isso? Hoje ele é o pastor desta igreja, que foi fundada há 1270 anos. E eu rapidinho, eu gosto muito de história, eu comecei a imaginar a história que eu conheço do país de onde ele mencionou, e lembrar dos tantos movimentos históricos que aquele país sofreu, e pensar que esta igreja, ao longo dos 1270 anos, não fechou as suas portas, conseguiu comunicar as verdades eternas numa linguagem adequada ao tempo em que ela está inserida ou estava inserida, e agora aquele irmão precioso que nos pregou a palavra do Senhor aqui, em uma das conferências, ele mencionou que agora ele era o pastor dessa igreja. Eu fiquei imaginando eu entrando naquela igreja e olhando para aqueles bancos, para aquele púlpito, e imaginando como Deus, pela sua graça e pela sua bondade, permitiu que aqueles irmãos tivessem a sabedoria de gerações após gerações estarem ali assentados, ouvindo a palavra de Deus e este evangelho sendo comunicado. Então hoje eu quero trabalhar com os irmãos esta ideia de como nós podemos continuar sendo históricos e contemporâneos ao mesmo tempo e, portanto, sendo relevantes. Como nós fazemos isto? Em primeiro lugar, nós fazemos isto quando nós entendemos a relação que existe entre o tempo e a ação. Quando nós entendemos a relação que existe entre o tempo e a urgência de ação. Primeiro livro das Crônicas, o texto que lemos fala que os de Issacar, eles sabiam, eles conheciam o tempo e eles sabiam o que fazer em Israel. Ontem à noite eu falei bastante com os irmãos sobre esta ideia de tempo. Tá? Cada momento que nós vivemos exige uma atitude da parte de nós. Em Eclesiastes capítulo 8, versículo 5, diz que o sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todas as coisas há tempo e modo. Nós podemos acertar com o tempo e errar com o modo. Ou por outro lado, nós podemos acertar com o modo e errar o tempo. E é por isso que o sábio disse que o sábio conhece o tempo e o modo. Nós precisamos da graça de Deus sobre as nossas vidas para nos dar este entendimento como agir dentro do tempo e o modo, porque existe esta conexão vital entre conhecer o tempo com a atitude adequada, e esse sempre foi um desafio. Eu penso que Deus é o nosso maior exemplo nesse sentido. Olha a história de José. Eu ia fazer uma brincadeira com os irmãos, né? Quantos conhecem a história de José, né? Mas eu sei que são tantos Josés que os irmãos iam dizer, qual deles, pastor? O chamado José do Egito. É impressionante quando nós olhamos a história de José e ver como Deus age dentro do tempo ao seu modo.
E como Deus deu ao próprio José a percepção de que todos os acontecimentos que haviam dado com a sua vida foi dentro do tempo e no modo certo. Depois, quando Deus traz o seu povo para introduzi-los à terra prometida. Se você olhar em Josué capítulo 24, quando Josué agora está contando a história para o povo de Israel, já agora também no final da sua vida, no versículo 12, 11:12, Josué diz: passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus e os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos, enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, isto não com a tua espada, nem com o teu arco. Eu dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitastes nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. E eu estava lendo um comentário deste versículo, e que particularmente agradei muito deste comentário, que ele diz que estes vespões que são mencionados no versículo 22 não são vespões como nós conhecemos. Mas aqui Josué está usando uma linguagem muito peculiar daquela época para referir às invasões que a terra de Canaã sofreu antes da vinda do povo de Israel. Enquanto o povo de Israel estava peregrinando aqueles 40 anos pelo deserto, quando nós lemos a história, a terra de Canaã sofreu vários ataques de reis vindos do norte que fragilizaram militarmente a própria terra de Canaã. E então, enquanto o povo está peregrinando e Deus tratando com o pecado daquele povo, Deus estava estrategicamente preparando aquela terra para a hora e o momento do seu povo vir para entrar naquela terra. Quem não conhece a história de Esther? E é por isso que Paulo, em Gálatas capítulo 4, versículo 4, ele fala que vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho a este mundo. Deus é aquele que sempre nos dá o exemplo de como agir no tempo certo, no momento certo e na hora adequada. A hora adequada. Quando Calvino passou pela cidade de Genebra, amante do estudo e dos livros, ele encontrou um homem chamado Guilherme Farel. Não sei se é assim mesmo que pronuncia o seu próprio nome. Mas Farel tentou convencer Calvino de que ele era a pessoa adequada para aquele momento na história do cristianismo. Mas Calvino queria mais se concentrar nos seus estudos, na sua literatura. E então, após uma noite de debate, na madrugada, Farel se levanta e ele profere uma imprecação contra Calvino. E ele diz: Deus amaldiçoe o teu isolamento e tranquilidade dos estudos que tanto buscas. Caso esquives e recuses em dar assistência quando a necessidade é em extremo premente. E quando Calvino ouviu aquilo, então ele, temente a Deus, resolveu entrar para a história. E ele se tornou o que ele se tornou na história. Porque alguém olhou e viu uma pessoa adequada para agir no momento adequado. Nós somos desafiados pela palavra de Deus a conhecermos o tempo em que nós estamos vivendo. Paulo diz isto em Romanos 13:11, ontem eu mencionei esse texto. 1 aos Tessalonicenses 5:5, 1 aos Tessalonicenses 5:1 e 2. Paulo está falando àqueles que conhecem o tempo, o momento.
Portanto, nós somos advertidos pelo Senhor a não apenas concentrarmos a nossa atenção no tempo, mas sabermos como viver dentro deste tempo. E essa necessidade, ela é em decorrência do fato que... Perdão, avancei um slide aqui, irmãos. Aqui está. E essa necessidade, ela é porque nós vivemos dentro do tempo. Nós estamos vivendo em um mundo em constante mudanças. O mundo dos meus pais não é mais o mundo de hoje que eu estou vivendo. O mundo que os meus filhos ou as minhas filhas viverão com os filhos que Deus dará a elas, se isto acontecer, também viverão em um mundo diferente daquele que eu e você estamos vivendo hoje. É um mundo em mudanças. É um mundo em variações, como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20 e 21. Os desafios que nós temos hoje são diferentes dos desafios do mundo de antes. Os irmãos que são mais da minha idade, talvez um pouco mais, ainda lembram o reboliço que foi na nossa época quando o aparelho de televisão entrou em casa. Isso não é coisa de crente. Lembram disso? Eu lembro quando... pastor Paulo Bondenzan, você balançou a cabeça aí, mas você lembra disso sim, meu irmão? A tua calvície te denuncia, irmão. Lembram quando os primeiros pregadores começaram a transmitir os seus cultos e as suas mensagens através da televisão? As discussões, e agora ninguém mais vai para a igreja, gente. Isso vai destruir a nossa igreja. Eu lembro quando uma determinada denominação colocou um programa televisivo bem na hora da escola bíblica dominical. Todos se reuniam e diziam, vai acabar com a nossa escola dominical. Agora vão ficar em casa, não vão mais para a igreja. Eram os desafios daquela época. Os desafios dos cânticos. Um irmão falou hoje sobre um cântico com um conteúdo, podemos dizer assim, histórico. Mas os desafios do cântico. Eu lembro quando aquele cântico, Satisfação Sem Fim, começou a ser cantado. Mas aquilo provocou um celeuma nas igrejas. Isso não é música de cantar na igreja. Todo mundo vai começar a se balançar. Se você olhar a história, quando os instrumentos musicais entraram na igreja, a contestação do piano no espaço sacro, lembram disso? Aqueles que estudam música. O violão, instrumento de bar, vamos tocar isso na igreja? De forma nenhuma, vamos trazer isto. E hoje continuam sendo as discussões de outros instrumentos que são rejeitados e criticados em um grupo como se o instrumento fizesse alguma coisa. Alguém nunca leu o que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 14, sobre o som inanimado? Que se ele não produzir o som correto, ninguém entende o que ele está querendo falar. Ou seja, os desafios que a igreja tem, eles são desafios constantes. Hoje nós temos a questão da homossexualidade. Como a igreja vai agir com isso? Há poucos dias escutei uma mensagem do pastor Jeremias Pereira, e ele falando que um dia ele foi abordado lá na igreja por duas senhoras, e que então elas disseram assim, olha, tem uma menina que está vindo aí já há alguns meses na escola dominical, e essa menina, sua vida foi mudada radicalmente depois que ela começou a vir aqui para a igreja. Mudou o comportamento completamente diferente. Nós viemos para ver o que estava acontecendo com essa menina. E tem 3 meses que nós estamos vindo à igreja e assistindo aos cultos e ouvindo a pregação. E o evangelho tem nos feito entender o que aconteceu com essa menina. E a gente gostaria de conversar com o senhor para saber como nós fazemos. Você já sabe qual era o problema, né? Como você com a igreja vai lidar com isso? Há certos casos que Deus manda para a nossa igreja que, sinceramente, às vezes era melhor que fosse para outra igreja, que nós não teríamos que lidar com esses problemas e essas situações. Mas são pessoas amadas por Deus. São pessoas que são tão carentes do evangelho como aquele religioso que entra na sua igreja achando que é melhor do que qualquer outra pessoa. Os desafios que nós temos são desafios que exigem de nós um diálogo com essa sociedade.
a questão da bioética, a questão das drogas, que nós achamos que elas não nos dizem respeito, até quando elas batem na nossa porta, batem na porta de alguém da igreja. Isso me faz lembrar algo que aconteceu com um rapaz que nós amamos tanto na nossa igreja. Conheceu o Evangelho, foi transformado pelo Evangelho, de uma vida perdida nas drogas, na Cracolândia, em São Paulo, e foi parar ali em Califórnia, por circunstâncias que não vem ao caso mencionar. E ele começou a congregar conosco, um irmão precioso, precioso, mas que de repente surta e volta para aquela vida, longe da família, sem nenhum contato, família desesperada. Pastor, o que nós vamos fazer? E então eu disse para minha esposa, bem, ore, eu vou atrás dele. Mas a Chandra falou, bem, aonde? Falei, não sei. Deus não disse que para Abraão que ele guiaria para uma terra que ele mostraria, Deus vai me mostrar onde ele está. Peguei meu carro, orei, fui em espírito de oração em direção à cidade. De certa maneira você sabe por onde essas pessoas andam. E eu comecei a perguntar a respeito dele, ninguém o havia visto. Aí eu perguntei, escuta, onde é uma boca que vende aqui? Eles me falaram, eu fui para lá. E quando eu estava indo, eu encontrei, vindo como um zumbi na rua. Estacionei o meu carro na frente dele. Ele levou um susto quando eu saí do carro. E ele disse, eu não volto mais para casa. Não volto. Eu disse, então você me fala onde você está, que eu vou ficar com você. Não, pastor. Eu falei, eu vim para te buscar. Se você não vai, então me fala onde você está, que eu vou ficar com você. E sentamos ali no meio-fio. Choramos juntos. Até que ele entrou no carro e pude levá-lo de volta para casa. Diz respeito a mim, a minha igreja, a tua igreja. Talvez eu esteja falando aqui a famílias em que muito perto de você esse problema está acontecendo. Lá atrás nós não tivemos problemas com isso, hoje nós temos. A homossexualidade está entrando para todos os lugares. Famílias que os seus filhos são criados com esta influência, as famílias não percebem. A igreja é responsável para agir. Se a igreja não for, quem o será? É exatamente nesse sentido que eu estou dizendo para os irmãos que nós precisamos fazer uma leitura do tempo em que nós estamos vivendo. Bauman diz que a sociedade caminha para o estabelecimento de uma modernidade líquida, com características como fluidez, efemeridade das relações, sociedade de consumo, de individualista, descrença nas instituições. Tudo isso que o pós-modernismo está apregoando é o que nós vivenciamos no dia a dia. Por que é que os nossos jovens estão evadindo das nossas igrejas? De certa maneira, não é porque as igrejas são ruins, ainda que algumas são mesmo. Mas a questão muitas vezes é porque o pós-modernismo apregoa a descrença nas instituições. E portanto, qualquer que seja a instituição, seja a igreja, seja família, seja governo, a verdade não está mais nessas coisas, mas a verdade está no próprio indivíduo. Ele é a verdade. Como é que a igreja dialoga com isto no dia a dia? Schaeffer nos diz que, no seu livro A Morte da Razão, que cada geração defronta com o problema de aprender como falar ao seu tempo de maneira comunicativa. É problema que não se pode resolver sem uma compreensão existencial, em constante mudança com que se defronta. Para que consigamos comunicar a fé cristã de modo eficiente, portanto, nós temos de conhecer e entender as formas de pensamentos da nossa geração. E aí ele acrescenta que nós vivemos numa geração hedonista, que tem no prazer a razão da sua existência, sem continuidade. Aí explica as músicas que estão por aí, né? Aquelas músicas repetitivas, né? Por quê? Porque não tem nenhum conteúdo.
Uma geração depressiva que dá sinais de busca de algo que traga resposta para os seus anseios. Um outro expoente, né, muito conhecido de todos, Augusto Nicodemos, ele diz que por um lado nós temos o crescimento dos movimentos neopentecostais com enfoque do experimentalismo, uma teologia sem teologia, criando o evangelicalismo sem a essência do evangelho, que é o arrependimento e a conversão total pela fé em Cristo. Um culto baseado só no louvor e não na pregação, redesenhado pelo apetite do consumidor. Um crescimento dos desigrejados que através da mídia alimentam-se a si mesmos, mas ao mesmo tempo há silenciosamente um movimento de resgate do verdadeiro evangelho e a pregação verdadeira da palavra. E aqui eu creio que nós estamos olhando socialmente para o mundo agora, nós estamos caminhando para a saturação desses modelos sociais que são apresentados como uma solução, e começa a se buscar fundamentos mais sólidos para uma vida. Por exemplo, nos próprios movimentos neopentecostais, já existe uma busca muito grande por uma doutrina mais apurada das Escrituras. Um exemplo, onde já se imaginava que há anos atrás a CPAD ia publicar livros do John MacArthur. Só um exemplo simples, para os irmãos que trabalham nessa área, poderiam testemunhar até mais do que eu nesse sentido. Nós temos visto ali na nossa região, pessoas buscando, amigos que pertencem a esses grupos, querendo, pastor, quando que o senhor vai colocar lá o Instituto Bíblico à noite na sua igreja? Nós queremos doutrina. Quando você olha para o mundo, você percebe que até mesmo politicamente existe uma saturação deste modelo socialista e uma busca para uma outra forma de modelo. Ou seja, a verdade é que o evangelho, ele sempre será a resposta de Deus para o coração do homem que anseia por algo que lhe satisfaça. Todas as outras coisas, elas serão apenas solução momentânea para o coração do homem. Agora, como é que a igreja dentro de um mundo como este, como é que a igreja comunica este evangelho? Eu quero então trazer para os irmãos algumas sugestões. Eu sei que o meu horário já está indo bem rápido. Eu quero trazer algumas sugestões aos irmãos. Como se fundamenta esta ação da igreja dentro do seu tempo? E eu quero usar para isto, se você quiser abrir a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17, eu quero usar as palavras de Jesus ali, como orientadoras a nós nesse sentido. Em primeiro lugar, a igreja tem que entender qual é a sua posição. Em João capítulo 17, versículo 11, Jesus diz, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Tá? E aqui nós poderíamos falar um pouco a respeito da gramática que Jesus usa nesse texto, mas eu não vou entrar nesta questão. Mas o que Jesus está querendo dizer é realmente a posição aonde a igreja está. Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2 da sua primeira carta, ele diz, a igreja de Deus que está em Corinto. Portanto, nós precisamos entender a posição aonde Deus nos tem colocado, o lugar aonde nós estamos. E de que maneira ali, no lugar onde Deus colocou você, com todas as características daquela comunidade aonde você está, aonde Deus compôs a igreja, você vai comunicar este evangelho de uma forma que eles entendam, de uma forma que eles compreendam. Em segundo lugar, nós precisamos entender a nossa identidade. Em João capítulo 17, versículo 14, Jesus diz, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus diz no versículo 16, eles não são do mundo, como também eu não sou. Ainda que nós estejamos inseridos dentro de um contexto, dentro de uma comunidade, a nossa identidade continua sendo quem a igreja é. Ela é a igreja de Jesus. Nós pertencemos ao Senhor. Nós somos a igreja de Jesus Cristo, comunicando os valores do Senhor a um grupo perdido.
Portanto, quando nós falamos da identidade, também nós estamos dizendo que nós viemos daquele ambiente, portanto nós conhecemos as lutas, os dilemas, as dores. E nós não podemos nos alienar desta igreja, deste mundo aonde nós estamos. Nós não podemos fazer como aquele personagem ilustrado por Jesus, que foi perdoado de uma grande dívida, e depois quando ele sai, ele pega o outro pelos colarinhos para cobrar dele algo que é tão menor. Por isso que a mensagem do profeta do passado sempre deve ecoar na nossa mente. Lembra do vosso passado. Lembra de onde você saiu. Lembra de onde você estava quando a graça do Senhor alcançou a tua vida, transformou, fez de você quem você é. A minha mãe, a filósofa Ruth, conhecem ela? A mamãe tinha uma capacidade de transmitir conceitos espirituais usando coisas simples da vida. Nós tínhamos lá em casa um peru. E então o peru estava todo garboso, com as suas penas, plumagens abertas, né? E aí de repente ele murchava todinho. Aí a mamãe falou: Jaiderson, você sabe por que aquilo? Eu falei: por que, mamãe? Falou: porque ele olhou para o pé. E quando ele olhou para o pé, ele viu que não tinha razão nenhuma dele ficar assim. Lembra do teu pé, irmão. Lembra de onde você veio. Lembra o que você era. E se você foi criado em um contexto evangélico, como eu fui criado, lembre de que a graça de Deus nos colocou neste contexto, mas que fundamentalmente éramos tão perdidos e depravados como qualquer outro que caminhou no mundo desta devassidão. A igreja não pode se esquecer de que ela saiu daquele ambiente e ela está ali para fazer a diferença aonde o Senhor a colocou. Ela não é mundana, mas ela está no mundo. E a vida de santidade da igreja, ela será o antídoto às perversões do lugar aonde ela está. E em terceiro lugar, a igreja precisa entender qual é a sua missão neste mundo. Em João capítulo 17, versículo 18, Jesus diz: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E esta expressão, ao mundo, Jesus está revelando qual é o impacto que o mundo sofrerá através do envio desta igreja. Qual é a missão que esta igreja vai vivenciar neste mundo. O evangelho, ele é a contracultura no mundo em que nós estamos vivendo e no mundo onde a igreja está inserida. Mas a igreja precisa vivenciar este evangelho de uma forma muito prática, para que haja sentido na vida que a igreja está vivendo. E eu acredito que este tem sido um dos nossos grandes problemas como igreja. É que na vida prática não há correspondência com aquilo que nós pregamos. Que muitas vezes a igreja está dizendo algo que não é a realidade na vida da própria igreja. Eu inclusive tenho repensado algumas declarações que nós fazemos. Por exemplo, que nós temos que dar prioridade a Deus. E quando nós falamos que nós devemos dar prioridade a Deus, nós estamos querendo dizer que o primeiro lugar é dele, mas pode existir outras coisas. E há muitos que, comprando esta ideia da prioridade, eles vão à igreja, cultuam o Senhor e depois eles saem para outros lugares escusos, porque eles já fizeram a sua parte de dar prioridade a Deus. Quando na verdade, quando nós olhamos para o que Tiago diz que Cristo está fazendo uma igreja que é exclusivamente sua e zelosa de boas obras. Portanto, muito mais do que prioridade, nós precisamos dar ao Senhor a exclusividade nas nossas próprias vidas, de maneira que esta mensagem seja algo coerente para o mundo. Os nossos vizinhos vejam que a vida que a igreja vive corresponde com a sua própria pregação. Aquela canção que já quase não se canta mais nas nossas igrejas. Só o poder de Deus pode mudar o teu ser.
A prova que eu te dou, Ele mudou o meu. E eu quero concluir com uma ilustração que foi colocada por Kierkegaard, filósofo do século XIX. E ele falando sobre esta disparidade entre a vida da igreja e a mensagem que ela comunicava, ele contou a história de um círculo, destes círculos ambulantes da época, que havia se estabelecido próximo a uma cidade, a uma aldeia. E então o palhaço estava ali todo aparamentado, esperando a hora do show começar, e no descuido, um domador esbarrou em uma lamparina e o circo pegou fogo. E então o dono do circo resolveu mandar o palhaço correndo na cidade para chamar a população para ajudar a apagar o fogo, porque o fogo podia passar para as plantações, e então aquilo tudo queimar e chegar à cidade. E o palhaço correu à cidade. E ele percorria as ruas da cidade conclamando aquele povo para correr e ajudar. E o povo achava que aquilo fazia parte de uma performance, e que aquilo fazia parte de um marketing para chamar o povo para o espetáculo no circo. E todos acompanhavam, e quanto mais o palhaço era efusivo na sua performance, mais as pessoas aplaudiam e riam, e o resultado é que o circo pegou fogo totalmente. O fogo passou para as plantações, o fogo chegou até aquela aldeia, e o fogo invadiu e queimou toda aquela aldeia, porque todos imaginavam que aquilo fazia parte de uma performance. E eu acredito que muitas vezes a igreja tem se comportado exatamente assim para com o mundo. Ela quer executar a sua missão, mas aquilo que ela faz não passa apenas de uma performance diante das pessoas. Não é resultado de uma vida verdadeiramente transformada pelo Senhor. E que, lendo as mazelas do mundo em que ela está vivendo, ela sofre, ela chora com os que choram. Abraça aqueles que precisam ser abraçados. E assim o mundo percebe que há coerência na mensagem em que nós praticamos. Queridos irmãos, o exercício dessa leitura da realidade da missão da igreja no mundo em que ela está é uma necessidade absoluta para todos nós. Eu acredito que Deus tem nos trazido para este momento, porque eu também sou pastor de uma igreja, para nós pensarmos como nós estamos transmitindo esta mensagem no contexto do mundo em que nós estamos vivendo. As nossas igrejas, elas precisam ser históricas, mas também elas precisam ser contemporâneas. E se nós conseguirmos unir estas duas realidades, trazendo a história para dentro do nosso tempo, mas vivendo o tempo mantendo a nossa história, nós conseguiremos viver um evangelho contemporâneo no nosso tempo, na nossa cultura, no nosso contexto. Quem dera que esta igreja, esse grupo que tem chegado aos seus 60 anos agora, renove o seu entendimento no sentido de ser cada dia mais histórico e ao mesmo tempo contemporâneo. E as nossas igrejas sejam igrejas relevantes para a glória do Senhor.